Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre propriedades coligativas. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, o que são propriedades coligativas? Gente, a gente chama de propriedade coligativa todas as propriedades que dependem do número de partículas em solução. Então vamos traduzir isso aqui? São propriedades que dependem da quantidade, da concentração da sua solução. Se a minha solução tem 2 partículas, ela tem uma propriedade. Se ela passar a ter 15 partículas, ela vai ter outra característica. Então, as propriedades coligativas, elas analisam exatamente isso, a característica da solução quando o número de partículas que estão dissolvidas ali é alterado. Tá? Então, a natureza dessas partículas não interfere. Não tem problema se você vai ter uma partícula que é de natureza iônica, covalente, metálica, não interfere. Por enquanto, a gente vai analisar somente o que acontece na característica da solução quando o número de partículas é alterado, ok? Então, a primeira propriedade coligativa que a gente vai falar é a tonoscopia. Gente, a tonoscopia está ligada ao abaixamento da pressão máxima de vapor. Vamos lembrar o que é pressão máxima de vapor, PMV? PMV é a quantidade de vapor que a minha solução, ou que o meu solvente forma quando ele é aquecido. Então, o que a tonoscopia está analisando? Um abaixamento da quantidade de vapor que é formado quando... Então, eu tenho um abaixamento da PMV de um solvente, ou seja, eu estou analisando só um solvente aqui, não é uma solução. Pela adição de um soluto, ou seja, eu tenho um solvente que não tem nada. Vamos imaginar que eu tenho água. Então, eu vou diminuir a quantidade de vapor que a água forma quando eu adiciono um soluto. Vamos imaginar que eu adicionei açúcar na água. Um soluto não eletrolítico. Gente, não eletrolítico significa que não conduz corrente elétrica, tá? Então, não conduz eletricidade. Não conduz eletricidade e não volátil. Não volátil quer dizer que ele não evapora. Então, o que eu estou dizendo aqui, Se eu comparar a quantidade de vapor que um solvente forma com a quantidade de vapor que uma solução vai formar, eu vou perceber um abaixamento da quantidade de vapor. Porque na minha solução eu coloquei um soluto não eletrolítico e não volátil, ou seja, eu aumentei a quantidade de partículas que estavam no sistema. Enquanto eu tinha o solvente, eu só tinha, vamos imaginar aqui, 10 partículas só de solvente. Adicionei o soluto, passei a ter 20 partículas, ou seja, aumentei a quantidade de partícula no meu sistema. O que esse aumento de concentração fez? Causou um abaixamento da PMV. Então, vamos entender isso aqui no gráfico. Olha, eu tenho aqui a curva, tá, de pressão máxima de vapor que o meu solvente está formando. Aqui, por enquanto, é o solvente. Aí, o que eu fiz? Peguei essa água, adicionei açúcar na água. Quando eu adicionei açúcar na água, eu passei até essa segunda curva aqui, que é a curva da minha solução. A minha solução, com certeza, é uma curva mais baixa do que o solvente. Por quê? Porque eu tive um abaixamento da pressão máxima de vapor. Se eu pegar uma temperatura aqui, olha, vamos imaginar que eu vou pegar essa temperatura aqui, Para uma mesma temperatura, olha só, o meu solvente tinha uma quantidade de vapor X. A minha solução está tendo uma quantidade de vapor muito menor, a uma mesma temperatura. Então, ocorreu um abaixamento da quantidade de vapor que está sendo formada. Quer ver um exemplo muito legal de vocês visualizarem isso? Imagina que você pegou água aí na sua casa. Se tu quiser fazer isso, pode fazer, que vai ser muito massa. Pega a água, coloca no caneco e coloca a água no fogo. Você vai ver que vai chegar, um momento em que a água vai entrar em ebulição. Lógico, Se a gente tiver a 1 atm de pressão, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, a água vai entrar em ebulição, tranquilo. Quando a água entrar em ebulição, você vai perceber que vai começar a sair um monte de vapor do seu caneco de água ali, Porque a água entrou em ebulição, então ela está mudando de estado físico, saindo do estado líquido para o estado de vapor ou gás.
Então, tá saindo um monte de fumaça. Você vai ver um monte de fumaça saindo do seu caneco. Aí, então, ó, você tem um solvente, que é a água, e você tá vendo ali a quantidade de vapor que tá sendo liberado, né? Você tá vendo a PMV da água. Aí você vai lá e coloca uma xícara de açúcar na água. Você vai perceber que, primeiro, a água vai parar de ebulir, a gente vai falar daqui a pouco dessa propriedade coligativa, mas você vai perceber que a quantidade de vapor que está saindo do caneco, ela diminui. Se ela não diminuir, ela até para. Tem alguns casos que até para de sair vapor do caneco. O que você acabou de fazer? Você abaixou a pressão máxima de vapor do sistema. Do solvente pela adição de um soluto, que foi o açúcar, não eletrolítico e não volátil. Então, você acabou de fazer isso aqui com a curva dele, ó. O solvente estava lá, né? A água estava lá com uma curva de pressão máxima de vapor altíssima, formando muito vapor, muita confusão. Aí, você foi lá e adicionou o soluto, que no caso é o açúcar, a curva vermelha. Houve um abaixamento da quantidade de vapor que está sendo formado. Você diminuiu a quantidade de vapor que está sendo formada porque você adicionou o açúcar, então você adicionou um soluto ali e houve um abaixamento da PMV, tá? Então, isso aí a gente chama de tonoscopia. A gente consegue saber qual foi a variação de PMV, a variação da pressão? Consegue, né, gente? É só você pegar a pressão final, no meu caso aqui seria Y, menos a pressão inicial, que era X, eu consigo saber o quanto que diminuiu. Tranquilo? Então, essa é a primeira, tonoscopia. Depois a gente vai para a segunda, ebulioscopia. Olha o nome, ó, lembra o quê? Ebulição. Então, a ebulioscopia, ela trata do aumento da temperatura de ebulição. Presta atenção, eu vou aumentar a temperatura de ebulição da minha solução pela adição de um soluto não eletrolítico e não volátil. Então, vamos voltar no exemplo da água. Eu tinha lá, ó, só a água, tô lá com a minha água no caneco. Volta com a água no caneco no fogo lá, ó. Então, aqui tá a curva dela, ó, da temperatura de ebulição. Então, ela atingiu a temperatura de ebulição dela na temperatura 1. Aqui eu só tenho a água, ó. Beleza. Aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar e vou adicionar um soluto. Vamos imaginar que eu vou adicionar açúcar na minha água, que é o que a gente fez, né? Pegamos a água lá no caneco, tá fervendo já tá em ebulição, já tá a 100 graus Celsius, essa temperatura 1 aqui, ó, vou colocar aqui 100 graus Celsius, a água já tá em ebulição. Aí eu adicionei açúcar na água. O que vai acontecer, gente? Quando eu adiciono açúcar na água, a água para de ebulir. Acabou a ebulição. Ela para de formar bolha, para de ebulir. Por quê? Porque eu estou aumentando a temperatura de ebulição do sistema. Eu estou concentrando a minha solução. Antes eu tinha só água. Agora eu adicionei um soluto, eu formei uma solução. Eu concentrei, eu aumentei a quantidade de partícula ali. Então, o que vai acontecer? Essa água com açúcar, ela vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius? Não. Ela vai entrar em ebulição numa temperatura maior que 100 graus Celsius. Eu aumentei a temperatura de ebulição da solução. Então, se isso fosse um gráfico, eu teria aqui, ó, que a minha nova temperatura de ebulição seria aqui, ó. Vamos imaginar aqui um T2. Uma nova temperatura de ebulição. Muito maior do que a primeira. Vamos imaginar que seria aqui, ó. A minha nova temperatura de ebulição. Deixa eu riscar aqui. Essa temperatura aqui agora é da minha água mais o meu açúcar. Esse ΔT, essa variação do tempo aqui, olha, esse ΔT aqui de baixo é Tzinho, né? Aqui tá os 100 graus Celsius, coloquei no lugar errado. Temperatura. Aqui tá a nova temperatura de ebulição final. Esse ΔT aqui, essa variação no tempo que eu tenho, é o tempo que a minha água vai ter que ficar agora dentro lá, né, em cima lá do meu fogo, para ela voltar a ebulir. Vamos imaginar aqui, você pegou aí o seu caneco de água, colocou ele no fogão e que em, vamos pôr, 10 minutos? Não, 10 minutos é muito. E que em 5 minutos a água entrou em ebulição. Só a água. Então, ela chegou a 100 graus Celsius em 5 minutos, tempo 1. Você foi lá e adicionou o seu soluto, adicionou o açúcar, a água parou de ebulir.
Aí ela vai demorar mais uns 5 minutos para poder voltar a ebulir, ou seja, ela vai demorar um tempo, um ΔT, para chegar na nova temperatura de ebulição dela, que é maior do que 100, ok? Se a água entrou em ebulição a 100, vamos supor que a água com açúcar vai entrar a 120, porque eu tive um aumento da temperatura de ebulição, porque eu adicionei um soluto ao meu sistema. Então, esse processo a gente chama de ebulioscopia, aumento da temperatura de ebulição do sistema pela adição de um soluto, tá? Em relação à pressão, gente, a gente cai na tonoscopia, né? Porque quando você adiciona o açúcar, ocorre um abaixamento da pressão. Então, a curva da pressão vai diminuir, ó. Igual a gente viu ali agora na tonoscopia, né? Essa curva de azul aqui seria só a água. Essa curva de vermelho aqui é a água mais o açúcar, né? Por quê? Eu tive um abaixamento da minha pressão máxima de vapor pela adição de um soluto não eletrolítico e não volátil, tá? Depois, a gente vem para a crioscopia. Gente, a crioscopia é o inverso da ebulioscopia. Eu tenho agora um abaixamento da temperatura de fusão. Crioscopia, gente, tá lembrando gelo, tá? É congelar. Eu tenho um abaixamento da temperatura de fusão pela adição de um soluto não eletrolítico e não volátil. Vamos pensar comigo uma coisa? Pega aí agora na sua casa um copo de água e pega também um copo de água, um outro copo de água e coloca suco de limão nele. Pega um limão e espreme dentro desse copo. Coloca os dois no congelador. Eu te dou certeza que o copo que está só com água vai congelar primeiro do que o copo que está com água e suco de limão. Por quê, gente? O copo que está com água e suco de limão tem um soluto que foi adicionado ali. Quando você adiciona o soluto, você concentra a sua solução, você aumenta a concentração da sua solução. Vamos imaginar, você só tinha água, você tem a concentração só da água ali. Quando você coloca o suco de limão, você deixa ela mais concentrada, você colocou mais coisa ali dentro, você aumentou o número de partículas na solução. Então agora você tem um soluto que está dissolvido naquela água ali. O que vai acontecer? Um abaixamento da temperatura de fusão. Se a água ela funde, né, ela congela a 0 graus Celsius, o suco de limão vai ter que congelar numa temperatura menor. Então ele vai congelar, sei lá, a menos 5 graus Celsius. Então eu tenho um abaixamento da temperatura de fusão. Por quê? Porque eu adicionei um soluto ali no meu sistema. Eu concentrei o meu sistema. Ah, Rayandra, mas onde que isso é usado na vida? Ninguém faz isso. Faz muito. Gente, em países onde a gente tem épocas de nevada, né? Vamos imaginar, países que nevam. O que as pessoas geralmente fazem? Elas jogam sal na calçada ou jogam sal na rua. Para quê? Para evitar a formação de gelo. Por que elas estão jogando sal? O que o sal está fazendo ali? Ele está concentrando a solução. Então, eu tenho já uma camada de água que fica no asfalto. Se não jogar sal ali, o que vai acontecer? Quando aquela água chegar em 0 graus Celsius, que é muito fácil de acontecer num país onde está nevando, né, a temperatura negativa, aquilo ali vai virar gelo. E o gelo, gente, é extremamente escorregadio. Então, a pessoa não vai conseguir sair de casa, não vai conseguir fazer nada, porque ela vai ficar escorregando no chão. Então, eles jogam sal para quê? Para concentrar aquela água que está ali no chão. Então, o sal, o que ele vai fazer? Ele vai abaixar a temperatura de fusão. Ao invés de virar gelo em 0 graus Celsius, vai virar gelo em menos 10 graus Celsius. E aí, eu dificulto a formação de gelo no asfalto. Então, é vantagem, tá? Outra coisa, aditivos na gasolina. Vamos imaginar esses países, né, onde a gente tem esse período aí de nevada, esse período onde a gente tem temperaturas negativas. Vamos imaginar países onde a gente tem temperatura negativa. Então, os países da Europa, que tem país negativo, que tem temperatura negativa, né? Vamos imaginar aí, sei lá, a Rússia, que tem temperaturas negativas em vários momentos do ano. Vamos imaginar o Canadá, que às vezes passa o período de nevada. Gente, países onde a gente tem temperaturas negativas. Vamos imaginar que o cara colocou gasolina no tanque dele lá. Se a temperatura cair muito, o que acontece com a gasolina? Ela ia congelar dentro do tanque do motor, né? Então, o que eles fazem? Eles colocam aditivos na gasolina, a famigerada gasolina aditivada.
O que esse aditivo faz na gasolina? Ele concentra, ele é o meu soluto que eu estou colocando no meu solvente. Para quê? Para diminuir a temperatura de fusão. Então, se a minha gasolina congelava numa temperatura de menos 5 graus Celsius, agora ela vai congelar numa temperatura de menos 15 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? Ela vai permanecer no estado líquido, mesmo a temperatura estando abaixo do que era a temperatura de congelamento dela. Se fosse a gasolina sem aditivo, na hora que a temperatura chegasse em menos 5, ela congelava dentro do tanque. Coloquei o meu aditivo, coloquei o meu soluto não eletrolítico e não volátil. Agora, a minha gasolina vai congelar a menos 15 graus Celsius. Então, vai chegar em menos 5, ela vai continuar no estado líquido normal, porque ela só congela em menos 15. Então, ocorreu um abaixamento da temperatura de fusão pela adição de um soluto não eletrolítico e não volátil. Eu aditivei a minha gasolina ali, concentrei a minha gasolina e agora ela não congela mais, tá? Outra coisa, com certeza, se vocês não fizerem, vocês já viram alguém fazendo. Colocar sal no gelo para poder gelar a bebida mais fácil. Gente, por que eu tenho que colocar sal no gelo? O que o sal vai fazer ali? Ele vai concentrar, ele vai diminuir a temperatura de fusão do gelo. O gelo, normalmente, ele funde a qual temperatura? 0 graus Celsius, porque é água, certo? Eu coloquei o sal ali, adicionei um soluto, concentrei a minha solução. Aquele gelo, ele não vai fundir a 0 graus Celsius mais. Ele vai fundir numa temperatura menor, crioscopia, abaixei a temperatura de fusão. Então, ele agora vai fundir numa temperatura, sei lá, de menos 10 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? Primeira vantagem. O meu gelo, ele vai ficar na forma de gelo por muito mais tempo dentro da caixa térmica, ele não vai derreter, então eu vou ter gelo por mais tempo. Segunda vantagem, por que a bebida gela mais fácil? Qual é o princípio da transferência de calor, gente? O calor sai do corpo de maior temperatura e vai para o corpo de menor temperatura. Quem está em maior temperatura? Não é a bebida? Vamos imaginar lá que é a latinha de refrigerante. A latinha de refrigerante está numa temperatura muito maior do que o gelo. Então, a latinha de refrigerante vai perder calor para o gelo. Se o gelo tivesse sem sal, na hora que a latinha de refrigerante começasse a perder calor para ele, ele ia absorver o calor, ia fundir, ia derreter, acabou, não ia ter gelo mais. Como eu coloquei sal no gelo, eu diminuí a temperatura de fusão dele. Então, agora ele só vai derreter quando a temperatura chegar em menos 10. Só que a minha temperatura vai chegar em menos 10 lá dentro? Não, vai demorar para chegar em menos 10. Então, eu vou ter gelo puxando, pegando, absorvendo o calor do refrigerante por muito mais tempo. Se o gelo consegue pegar mais calor do refrigerante, o que vai acontecer com o refrigerante? A temperatura dele vai diminuir, ou seja, ele vai refrigerar, que é o que eu quero que aconteça. Então, ele vai gelar mais rápido? Sim, ele vai gelar mais rápido. Então, se você precisa de gelar alguma coisa bem rápido dentro de uma caixa térmica, joga sal ali dentro. Você vai ter gelo por mais tempo e sua bebida vai estar gelada muito mais rápida. Qual é o princípio que está envolvido? Crioscopia, ok? Abaixamento da temperatura de fusão do sistema pela adição de um soluto não eletrolítico e não volátil. E por último, a gente vai falar de uma propriedade coligativa aqui, que é muito comum, principalmente nas aulas de biologia, com certeza vocês já devem ter ouvido falar, que é a osmose. Gente, o que é a osmose? É a passagem de um solvente, ok? De um meio hipotônico, hipo significa menos, então é a passagem de solvente do meio menos concentrado para um meio hipertônico, ou seja, para o meio mais concentrado, através de uma membrana que é semipermeável. Gente, membrana semipermeável permite a passagem só de solvente, tá? Se alguém fala com você que tem uma membrana que é permeável, quer dizer que passa solvente e passa soluto. Se a membrana é semipermeável, só passa solvente. Se a membrana for impermeável, não passa nada, nem solvente nem soluto. Nesse caso aqui, ela é semipermeável, então o meu solvente vai passar. Ele vai passar de quem? O fluxo natural, gente, ocorre de maneira espontânea, isso aqui é natural. Vai passar solvente, o solvente sai do meio, menos concentrado. Então, olha o meu desenho aqui, ó. Esse lado do tubo tem uma concentração de 3 mol por litro, a minha solução aqui.
Desse lado aqui tem uma concentração de 10 mol por litro. Então, esse lado aqui é o meu meio hipotônico, menos concentrado. Esse lado aqui é o meu meio hipertônico, mais concentrado. O meu solvente, ele vai passar de maneira espontânea do meio hipotônico, do menos concentrado, para o meio hipertônico, para o mais concentrado. Então, o meu solvente vai ter esse fluxo aqui, ó. Ele sai do lado que eu vou chamar de A e vai para o B, ok? Ah, ele vai fazer isso o resto da vida dele? Não, gente. Esse fluxo de solvente, ele ocorre enquanto tiver diferença de concentração entre as minhas soluções, ok? Então, enquanto o meu meio não estiver isotônico, ou seja, com a mesma concentração, esse fluxo vai acontecer. Quando as concentrações se equilibrarem, ou seja, quando a concentração do lado A for igual à concentração do lado B, esse fluxo aqui ele para, ele cessa, ok? Eu só tenho osmose enquanto eu tenho diferença de concentração. Se eu parei de ter diferença de concentração, não existe mais esse fluxo aqui, tá? Gente, um exemplo. Com certeza vocês já ouviram falar do Mar Morto, né? Por que o nome do mar é Mar Morto? Porque a concentração de sal ali é muito alta, então não tem jeito de uma espécie viva. Assim, claro que a gente tem algumas espécies que são adaptadas ali, mas são pouquíssimas espécies que são adaptadas ali. Chama Mar Morto porque lá não tem vida, não consegue desenvolver vida. Por quê? Lá é tão concentrado que se alguém for nadar lá, existe, né, um horário específico para os turistas entrarem lá no Mar Morto e um tempo específico que a pessoa pode ficar dentro da água. Porque quando entra na água, gente, nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é o quê? Água. A gente é formado aproximadamente em 60% de água. Então, quando uma pessoa entra lá no Mar Morto, ela vai funcionar como meio menos concentrado e o Mar Morto vai funcionar como meio mais concentrado. O que vai acontecer? A pessoa começa literalmente a perder água para o mar, ok? Por causa da osmose. O solvente, que é a água, vai sair do meio menos concentrado, que é o corpo da pessoa, e vai para o meio mais concentrado, que é o Mar Morto. Então, necessariamente, a pessoa está desidratando ali? Tá, ela está desidratando, ela está perdendo água para o meio. Se ela ficar o dia inteiro ali, pode ocorrer dela desidratar de forma séria, porque ela vai perder uma taxa de água muito alta, tá? E aí a gente tem uma série de problemas que podem se desencadear por causa disso, né, gente? Outra coisa, a gente consegue, né, por osmose, o que a gente consegue fazer? O processo de conservação de carne. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da carne de charque ou carne de sol, que é uma carne que ela pode ficar exposta a temperaturas mais altas, ela pode ficar no sol literalmente por um bom tempo que ela não estraga. Por quê? É uma carne que é extremamente salgada. Então, eles colocam muito sal na carne para quê? Para que a carne desidrate, para que ela perca água. Se ela perder água, dificulta a formação de micro-organismos decompositores. Ou seja, eu estou dificultando o fato de formar bactéria decompositora na carne. Então, a minha carne vai demorar a estragar, porque não tem jeito da bactéria se formar ali, porque ela está desidratada. Então, não tem jeito da carne estragar, ela tem um período de vida útil maior do que o da carne normal, tá? Então, tudo isso, gente, funciona por osmose. A gente tem vários outros exemplos. A nossa célula, as células do nosso corpo, elas passam por processo de osmose? Passam por processo de osmose. A gente tem uma série de sistemas que funcionam por osmose. Então, o que a gente precisa entender é que a osmose, ela é um processo natural, tá? O meu solvente, ele vai sair de maneira espontânea do meio hipotônico, que é o menos concentrado, para o meio hipertônico, que é o mais concentrado. O fluxo ocorre até que exista o equilíbrio das concentrações, até que o meu sistema fique isotônico. Iso significa igual, tônico é concentração. Então, até que os meios fiquem com a mesma concentração. Quando isso acontece, o meu fluxo para, tá? Ah, Rayandra, mas eu já vi falar de osmose reversa. Existe? Existe. O que é a osmose reversa, gente? É o contrário. É a passagem do solvente agora do meio mais concentrado, que é o meio hipertônico, para o meio menos concentrado.
Gente, a osmose reversa é um processo natural? Não, não é um processo natural, né? Se a gente fosse pensar, seria o solvente sair desse de 10 mol por litro e ir por 3 mol por litro. Para isso aqui acontecer, existe um piston que exerce uma pressão aqui, que a gente chama de pressão osmótica. Então, como não é espontâneo, eu preciso de forçar que isso aqui aconteça. Ah, mas para que existe a osmose reversa? Existe para um processo que a gente chama de dessalinização da água do mar, que é muito aplicado em lugares, por exemplo, no Oriente Médio. Lá eles não têm água potável assim, igual a gente tem aqui no Brasil. Então, o que eles fazem? Eles pegam a água do mar, que é o meio hipertônico, e colocam em contato, né, por meio de uma membrana semipermeável, em contato com a água doce, que seria o meio hipotônico. Aí vem um piston, que é tipo uma alavanca, e pressiona esse lado aqui da água do mar, que é o meio hipertônico. O que essa pressão osmótica faz? Ela inverte o fluxo. Ao invés do solvente sair do meio menos concentrado e ir para o mais concentrado, o solvente sai do meio mais concentrado e vai para o menos concentrado. Ou seja, eles dessalinizam a água do mar. O sal vai ficar aqui porque a membrana é semipermeável, não permite a passagem do sal. E a água vai passar para o outro lado. Então, eu deixo o sal de um lado e a água do outro. Eles dessalinizam a água do mar. Depois, eles pegam essa água, passam ela por um processo de tratamento e aí eles podem tomar aquela água, tá? Então, a osmose reversa é muito aplicada em processos de dessalinização. Tem jeito de calcular qual é a pressão que eu tenho que fazer para inverter o sentido do fluxo? Sim. A gente calcula na equação do PV igual a nRT. Para o vestibular, nunca rezei tanto. Pressão vezes volume é igual a número de mols, N, vezes R, que é a constante, vezes a temperatura. E aí a gente pode até melhorar isso aqui, olha. Porque se eu isolar a minha pressão aqui, dividir pelo volume, o que eu vou ter? Número de mols dividido por volume. Número de mols dividido por volume, gente, nada mais é do que concentração em mol por litro. Então, já que a gente está falando de concentração, eu consigo calcular essa pressão osmótica fazendo a concentração em mol por litro vezes R vezes T. E aí eu chego no valor da minha pressão osmótica. Esse R aqui, na maior parte das vezes, ele vale 8,314, tá? Mas ele vale 8,314 se a sua pressão estiver em metros cúbicos e a sua temperatura estiver em Kelvin. Ele pode valer 0,082 se a sua pressão estiver em ATM e a sua temperatura em Kelvin. Então, o R vai depender, né? É uma constante que depende dos valores aí das unidades de medida, tanto da pressão como da temperatura. Tá bom? Então, a gente consegue saber, qual pressão eu tenho que fazer aqui desse lado da minha solução para inverter o sentido do fluxo do solvente. Eu consigo calcular isso, tranquilo? Pessoal, então, a gente falou das propriedades coligativas, né? Falamos aqui da osmose. Antes da osmose, a gente falou da crioscopia, que é o abaixamento da temperatura de fusão pela adição do soluto. Falamos dos exemplos de jogar sal na água, sal no gelo, aditivo na gasolina. Falamos também da ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição quando a gente adiciona um soluto. Dei de exemplo, né, a água, quando está em ebulição, tu vai lá e coloca o açúcar, a água para de ebulir, vai demorar mais um tempo para atingir a nova temperatura de ebulição, que é maior do que a primeira. E falamos também da tonoscopia, que está relacionada ao abaixamento da pressão de vapor. Então, eu tenho lá minha água fervendo, ela está formando muito vapor. Aí, quando eu adiciono o açúcar, ela para de formar vapor. Por quê? Tonoscopia. Eu diminuo a pressão máxima de vapor em relação do meu solvente em relação à quantidade de soluto. Ok? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!